Bom dia, pessoal! Vamos começar mais uma aula de Geografia do sétimo ano. Sou o acadêmico Rogério Medeiros e hoje vamos falar sobre os povos indígenas e os povos africanos. E vamos começar fazendo uma pergunta. O que vocês conhecem sobre as nações indígenas brasileiras? Pensem aí. Bom, os povos indígenas, eles já habitavam o nosso território muito antes da chegada dos portugueses. Então, os portugueses lá, quando resolveram fazer suas expedições, sair pelos oceanos para descobrir novas terras, e aí eles tromparam, deram de cara com o Brasil aqui, com o nosso país, todo bonito aqui. E aí, quem que eles deram de cara? Quem que eles encontraram aqui? Os indígenas. Por quê? Porque os indígenas já estavam aqui há muito tempo. Inclusive, os indígenas possuíam a sua própria cultura, possuíam sua linguagem própria, seus hábitos alimentares e suas tradições religiosas. Os índios tinham uma religião própria, ok? E a gente vai tratar sobre isso nessa aula. Atualmente, de acordo com a FUNAI, sabe quantos indígenas vivem no Brasil? 460 mil, aproximadamente. E aí vocês podem se perguntar, mas será que esse número é grande, é pequeno? Bom, se a gente for comparar com os números da época do descobrimento, no ano de 1500 a 500 anos atrás, o Brasil possuía, nosso território aqui, 3 milhões de índios espalhados aí por todo o nosso território nacional. Então, houve uma diminuição muito grande. Hoje a gente tem aproximadamente 10% desse total que tinha 500 anos atrás. Então, uma questão aí que a gente pode pensar a respeito disso. Estava assim, mais ou menos distribuídos os povos indígenas na época do descobrimento. Na faixa litorânea ali estavam os tupi-guaranis e mais para dentro do Brasil, vamos dizer assim, né, indo pela região Nordeste, entrando pela região Centro-Oeste, Sudeste e região Norte, espalhados ali por todo esse território nacional. Ok? E aí observem na legenda onde estava localizado especificamente cada etnia indígena. E ali na região litoral nós temos, né, os tupi-guaranis. Prestem atenção que vai ter pergunta. Olha a pergunta. Observe no mapa e responda. Qual grupo étnico ocupava a maior porção do litoral brasileiro quando chegavam os colonizadores? A perguntinha tem que observar o mapa para responder. Só observar o mapa. Observem a faixa litorânea, a faixa banhada pelo Oceano Atlântico. Qual etnia indígena, qual grupo étnico estava ocupando essa região litoral? Vamos ver a resposta? Vocês que observaram o mapa vão ver que os tupi-guaranis, os tupis-guaranis, eles estavam ocupando ali da região que vinha desde ali da floresta amazônica, né, passando pelo Nordeste brasileiro, Sudeste, região Sul. Então, os tupi-guaranis estavam ocupando essa faixa litorânea. Então, provavelmente foram os tupis-guaranis que avistaram lá, chegando as caravelas lá com os portugueses olhando lá e viram aí, gritaram, terra à vista. E aí a gente não pode deixar de falar, né, das inúmeras contribuições que os indígenas trouxeram da cultura deles para a formação do nosso território brasileiro. E a gente vai falar sobre o vocabulário. Muitas palavras indígenas, de origem indígenas, foram incorporadas ao nosso vocabulário. E eu destaquei algumas. E vou falar sobre uma delas, Ibirapitanga. Vocês sabem o que significa Ibirapitanga? Árvore vermelha em Tupi-Guarani. Então essa tradução aí vem do Tupi-Guarani, que essa palavra foi aí incorporada no nosso vocabulário. E muitas outras, né, pessoal? Como vocês podem observar nos slides. E já no folclore, né, algumas lendas aí vieram aí da cultura indígena, como Curupira, Saci-Pererê, Boitatá e Aiara. Então são inúmeras e eu tenho certeza que vocês já ouviram falar de pelo menos uma delas, né? Correto? Vamos seguir adiante, para a gente ser rápido. Os tupi-guaranis, eles viviam na faixa leste da região da floresta amazônica. Eles viviam em pequenas comunidades organizadas em aldeias.
e também divididas em vários grupos. E dois deles que eu vou citar aqui são os Tupinambás, que viviam no litoral do Sudeste, e os Tupiniquins, que é no litoral da atual cidade de Porto Seguro, no estado da Bahia, para a gente se localizar melhor. Essa era a situação das terras dos povos indígenas em 1500, aí como eles estavam divididos. Notem que eles estavam ocupando praticamente todo o nosso território, dividido ali nas aldeias dele, né, nos seus respectivos grupos étnicos, estavam ocupando todo o território nacional, desde o litoral até a região da Amazônia, até a região aqui do Mato Grosso do Sul. Todos os extremos do país eles estavam. Notem a situação atual. A situação atual mostra que eles saíram, né, da região litorânea e foram caminhando para dentro do país, vamos dizer assim. Hoje eles ocupam ali a chamada Amazônia Legal. Então a maioria dos povos indígenas hoje está nessa região aqui, nessa região chamada Amazônia Legal. Vocês podem observar ali na região norte, a região do estado do Amazonas, Acre, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Mato Grosso e Maranhão. Então eles ocupam predominantemente essas áreas. Eles não estão mais ocupando de forma forte a região litorânea do país. Tá certo? E aí tem esse mapa aqui, mostra o número de povos indígenas por estado. A gente olha aí que 9% está aqui no estado de... 9 povos, na realidade, né? No estado do Mato Grosso do Sul. E aí, pessoal, observem um mapa, olha as legendas. Essa legenda rosa aí mostra onde não há povos indígenas. E aí tem uma perguntinha para vocês. Em qual região do Brasil está a maior quantidade de grupos indígenas e qual estado não há povos indígenas? E aí, observando o mapa e a legenda, a gente consegue responder que na região norte está a maior quantidade de povos indígenas. E aonde não tem? No estado do Piauí e no Distrito Federal. E aí duas imagens, né, mostram aí manifestações culturais indígenas, inclusive artesanato. Inclusive, pessoal, aqui da UANA nós temos uma grande população indígena vivendo aqui. Então a gente tem contato, né? Eu acredito que vocês tenham um contato muito forte com essa cultura, com as danças, com o artesanato. Muita gente gosta de usar esse tipo de artesanato. Muita gente tem em casa esses vasos aí, que é muito forte da cultura indígena. Então notem o que a cultura indígena está presente no nosso cotidiano. Está muito forte a cultura indígena no nosso cotidiano. A gente tem contato com ela diariamente. Sabemos da contribuição dos povos indígenas para a diversidade cultural da população brasileira. Então, diante disso, pesquisa, né, e escreva exemplos dessas contribuições. Aí vocês podem fazer isso, tá bom? E aí a gente fala também sobre a religião dos povos indígenas. Como que era a religião dos povos indígenas? Eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. E esses deuses estavam nas forças da natureza, né, como plantas, animais, e no homem em contato com essa natureza. Então essa era a religião dos índios. E essa religião, ela passa para as futuras gerações através da oralidade. Por isso que é importante que não se perca, né, a linguagem, a oralidade, né? A língua indígena precisa ser falada, né, entre os nativos. Tá, pessoal? E aí, como que ficou essa religião quando os portugueses chegaram no Brasil? Como que eles ficaram, né? Então, os portugueses, veio junto também uma missão jesuíta. Isso mostra que eles estavam a fim de evangelizar outros povos, né? De expandir, vamos dizer assim, o evangelho, aumentar o número de fiéis no mundo. Tanto é que a tripulação de Pedro Álvares Cabral organizou uma missa assim que eles chegaram no Brasil. Então, eles já organizaram uma missa ali. Isso vai nos mostrando que os portugueses eles tinham interesse de ampliar, né, o número de fiéis ao redor do mundo, né? Nesse povo, então, recém-descoberto que eram os índios. Mas os índios, eles tinham a própria religião. Então, ia dar trabalho, não ia dar trabalho converter eles? Bom, Pero Vaz de Caminha, ele relata em um de seus escritos que era um povo ingênuo. Ou seja, um povo fácil de se evangelizar. Então, é isso que eles pensavam. E aí eles começaram, né, a fazer seus cultos aqui no Brasil, aqui nesse território novo.
e inclusive evangelizando os índios. Um pouquinho da religião. E aí temos um modo de vida indígena, né? Cada nação indígena, eles têm um líder que comanda a tribo nas caçadas, nas guerras e quando tem algum problema entre eles lá. Já o pajé, ele é o líder espiritual. O pajé é o cara lá que tem contato com a natureza, que conhece tudo de ervas, tudo de plantas, que tem o contato com as divindades. Então o pajé, ele tem esse papel de líder espiritual dentro do modo de vida indígena. E algumas etnias, né? Também chamados de Guaianaus Caigangue, seu tronco linguístico é G. Sua cultura desenvolveu-se à sombra dos pinheirais, ocupando a região sudeste e sul. Então, ali na região sudeste, né, e a região sul, se a gente for observar o mapa, a gente vai observar. Há pelo menos 2 séculos, sua extensão territorial compreende a zona entre o rio Tietê e o rio Ijuí, no norte do Rio Grande do Sul. Já no século XIX, seus domínios se estendiam para oeste até São Pedro, na província argentina de Misiones. Eles correspondem a quase 50% de toda a população dos povos dessa língua G, sendo um dos 5 povos indígenas mais populosos do Brasil. Essa etnia aqui, os Caigangue. Gravem esse nome, Caigangue. Sabemos que quando os portugueses chegaram, já haviam povos vivendo no Brasil. Observe e explique qual era a situação de ocupação das terras brasileiras quando chegaram os colonizadores aqui. Olha que interessante. Ô de casa, tem gente, então quer dizer que já tinha gente aqui. Então essa imagem bem legal que mostra os portugueses chegando e o povo aqui respondendo, né, que já tinha gente. Os Tremembés. Segundo a FUNAI, existem mais de 2.000 indígenas Tremembés no estado do Ceará. Então, atualmente, né, 2.000 indígenas lá no estado do Ceará. Dessa etnia Tremembé. Os Tembé vivem no Maranhão e no Pará e pertencem ao tronco linguístico Tupi-Guarani, ou seja, falam Tupi-Guarani. Esse grupo possui uma quantidade menor de membros, pouco mais de 1.500 pessoas. E aí vocês podem fazer a leitura dos slides. Conservação da língua e localização dos povos indígenas. Os povos que habitavam a costa leste, na maioria falantes das línguas troncos tupi, hoje somente os Funiô de Pernambuco, os Machacali de Minas Gerais e os Xoclengue de Santa Catarina conservam suas línguas. Curiosamente, suas línguas não são tupi, mas pertencentes a 3 famílias diferentes ligadas ao tronco Macro-G. Se vocês observarem nos mapas anteriores, né, na distribuição das etnias, vocês vão ver a nação G ali distribuída no país. Voltem e observem. Os guaranis, que vivem em diversos estados do sul e sudeste brasileiro e que também conservam sua língua, migraram do oeste em direção ao litoral em anos relativamente recentes. Então, eles migraram da região oeste, né, para a região litorânea. Palavras de origem indígena, aqui nós temos alguns exemplos, não vou ler todas porque nosso tempo é curto. Vocês podem estar observando. E aqui é um quadro, um mapa, né, com as principais etnias indígenas no estado do Paraná. Está presente de modo geral, vou falar os guaranis, né, os Caingangue, Guarani, os Caingangue, Guarani, Xeta. Tá? Observem aí a descrição, a legenda no mapa, para vocês observarem onde eles estão localizados aí dentro do estado do Paraná. Bem legal esse mapa. E aí o mapa das terras indígenas, né? Na verdade um quadro, né, das terras indígenas no Paraná, as terras e os municípios, respectivamente. Então nessa aula nós aprendemos sobre a importância e as contribuições dos povos indígenas para a diversidade cultural brasileira, seus modos de vida que ainda hoje estão presentes e bem como a localização geográfica de alguns desses povos. Ok, pessoal? E aí nós temos também os povos africanos. Vamos falar um pouquinho sobre os povos africanos agora.
Aí vocês ficaram um pouquinho com as músicas africanas, né? Entre os séculos 16 e 19, cerca de 4 milhões de africanos de diversos grupos étnicos foram trazidos para o Brasil para serem escravizados. Os africanos e seus descendentes influenciaram na formação cultural do Brasil, assim como os indígenas, né? Os africanos também influenciaram bastante nessa formação cultural do Brasil. Os africanos foram trazidos para trabalhar, né, como escravos pela coroa portuguesa, ok? Os índios também foram escravizados, né? Mas aí haviam algumas barreiras, né, para a escravização dos índios, como defesa biológica, né, que os índios não tinham imunidade, os índios adoeciam muito fácil, então era preciso trazer uma mão de obra que suportasse, né, o trabalho. E inúmeras coisas, né, que ocorreram. Risco de doenças é um, igual eu falei. E também a resistência por parte dos jesuítas, né, em escravizar os índios, porque os jesuítas tinham os índios como um solo fértil para a evangelização. Então isso foi uma barreira. E aí surgiu a necessidade de trazer os povos africanos, né, para serem escravizados no Brasil. E aí quando trouxeram os povos africanos, ao longo de nossa história, 500 anos, eles influenciaram e muito na nossa cultura. Eles exercem influência no modo de falar do brasileiro. Tipo, na Bahia são usadas cerca de 5.000 palavras de origem africana. E essas palavras enriquecem o nosso vocabulário. Contribuíram na dança, na música, na religião, na culinária, no idioma. Então, em todo o Brasil a gente tem esses aspectos fortes da contribuição. E a gente vai ver ao longo dessa aula um pouquinho de cada uma delas. Uma atividade para vocês. Observem e respondam. E aí uma dança, né? Uma mistura de dança com luta é a capoeira. E a capoeira foi criada pelos povos africanos escravizados como uma estratégia de defesa. Os treinamentos de combate eram proibidos, então os escravos eles não eram permitidos treinar lutas, porque eles podiam se rebelar contra os seus donos. Então eles inventaram essa dança, né? Uma dança com luta que chamaram de capoeira para enganar seus senhores, né? Para enganar quem cuidava eles ali. Então eles acabavam treinando através dessa dança. E a capoeira deixou de ser proibida no Brasil apenas na década de 1930. Em 1953, o mestre Bimba apresentou a arte ao presidente Getúlio Vargas. A imagem, né, da capoeira, o pessoal dançando, geralmente ao som do berimbau. Antes era considerada uma atividade de marginais, agora seria alçada autêntico esporte nacional, para o que muito contribuiu a atuação do baiano mestre Bimba, né? Aí mais uma atividade para vocês. Influências culturais. Na religião. Na África, cada um seguia a religião de sua família ou grupo, né? E quando chegaram no Brasil? Os povos africanos escravizados foram separados de seus parentes. Ou seja, eles não poderiam fazer seus cultos, né? Então acabavam se reunindo com outras etnias para cultuar secretamente, porque também não era permitido, para que todos pudessem participar. Tá? E um exemplo de religião vindas aí dos africanos, de herança para os brasileiros, é o candomblé e a umbanda. Aí nós temos imagens aí dos seus cultos. Já na culinária, né, são bastantes os pratos aí que ficou incorporado na cultura brasileira, como o vatapá, o acarajé, que é bem mais conhecido lá na Bahia, né? Bobó e aí por aí vai. Muitos pratos que eu tenho certeza que vocês já experimentaram e gostaram bastante. E aí falar dos quilombos, né, que são agrupamentos de resistência de povos africanos escravizados, fugidos ou áreas doadas para escravizados libertos durante os anos da escravidão. Então, eram como se fosse um lugar de resistência, que eles podiam ser quem eles realmente eram, né? Poderiam cultuar seus deuses, poderiam comer suas comidas, se manifestar culturalmente através da dança. Então, para isso que serviam os quilombos. São grupos, comunidades quilombolas, né? São grupos de ancestralidade africana
remanescentes dos antigos quilombos. Os habitantes dessas regiões, né, vivem muitas vezes em situação precária hoje, né? Até hoje eles vivem em situação muito precária, às vezes falta alimentação adequada, falta tratamento, né, de esgoto. Então não é fácil a vida nas comunidades quilombolas. E aí uma espacialização aí das terras quilombolas no Brasil. Notem que no estado do Mato Grosso do Sul, vou dar um zoom aqui, nós temos aqui terras quilombolas em processo, nós temos 18, e nós temos 3 terras quilombolas tituladas aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Ok? Passando aqui. Inclusive aqui na nossa região, em Piraputanga, nós temos aqui a Furna dos Baianos, né? Que é uma comunidade quilombola também. E temos aqui a nossa atividade, né? Podem responder. E aí o que a gente aprendeu nessa aula? Muito sobre a importância e as contribuições dos povos africanos para a diversidade cultural brasileira, os seus modos de vida que ainda hoje estão presentes, bem como a localização geográfica e alguns desses povos. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Continue se cuidando, tá ok?